Mamãe, não chores mais. Vês, eu dormia na minha sepultura branca e esguia, a sonhar com os anjos do além. O teu pranto acordou-me e ele é tão triste que a minha alma de filho não resiste e eis-me, portanto, a soluçar também. Mamãe, não chores mais. Estou contente, pois sinto a minha boca ainda quente do teu último beijo de ternura. E neste corpo que supõe gelado, ao calor do teu abraço dado, todos os dias nesta sepultura. Estou muito bonito, estou florido, por tuas mãos de fada bem vestido, qual se for a igreja a batizar. E neste lírio que entre as mãos seguro, ainda fulge o diamante puro de uma lágrima tua a palpitar. Mamãe, não chores mais. Aqui do lado, o lugar do teu leito está guardado quando a tua alma for morar com Deus. Hás de cantar então devagarinho, para embalar de novo o teu filhinho, eternamente, ó Mãe, nos braços teus. Esse poema é uma saudação de um espírito infantil que abandonou o corpo através do acontecimento da desencarnação e retorna para conversar com a sua mãe, despertá-la para a realidade de que não existe separação. Então nós pegamos a temática para falar sobre o direito de viver e, naturalmente, o aborto vai estar entre os aspectos que nós vamos abordar. Um chamamento de atenção. Naturalmente, eu acredito que nós que estamos aqui não temos vinculações com o assunto, mas acontece que a gente vai desencarnar e vai reencarnar novamente e vamos ter uma vida, infância, adolescência, maturidade. Se nós colocamos dentro de nós a assertiva a respeito do direito de viver e da responsabilidade sobre a vida, isso não vai sair de nós nunca. Não importa o que digam as pessoas, não importa o que digam os religiosos, não importa nada. Aquilo que se enclausurou em nós vai permanecer. Nós somos os seres inteligentes da criação, filhos de Deus. Então, a mensagem de vida que Deus nos legou e que está impressa na consciência, ela vai colaborar no sentido de que a nossa visualização das informações que hoje nós estamos recebendo permaneça conosco. Aí, então, a importância de nós pegarmos os pedacinhos onde está englobado com mais profundidade o ensino que os espíritos estão nos oferecendo. Importante que a gente deixe de lado, por exemplo, a questão de a minha opinião, o que eu acho. O importante é a gente descobrir o que é que os espíritos querem nos dizer, porque eles têm já a experiência de quem está do outro lado da vida e está enxergando a nossa existência com uma ótica diferenciada. Enquanto nós estamos buscando nesta vida o que nos apraz, o que nos agrade, o que é bom para nós, eles estão enxergando de uma outra forma, percebendo que enquanto nós vamos buscando essa paz, essa felicidade por este caminho, melhor seria que nós tivéssemos tomado este outro caminho,
que diz respeito melhormente às experiências que deveríamos vivenciar e que nos daria a oportunidade do crescimento, a oportunidade da evolução. Direito de viver. Todas as criaturas de Deus têm o direito de viver. Nem sempre aqueles que podem compartilhar esse direito ou que pode permitir que esse direito seja vivenciado, nem sempre compreende isso. Porque nós vivemos dentro de um iceberg, de um frio interior muito grande. Quando a gente diz nós vivemos e nos incorporamos também a esse ciclo de coisas, é porque ainda a nossa fé é claudicante. Ela não está segura, ela não está devidamente estabelecida em cima de uma base sólida, inamovível. E sofremos a ação das opiniões de outras criaturas e as informações que chegam dentro daqueles que enxergam a ciência de uma forma materialista. Então, a vida é um hino de esperança, está escrito ali. É uma frase do Sr. Guimarães. E nós colocamos aqui a imagem de uma criança oferecendo flores. Imaginem num local frio, num local inóspito, num local difícil de viver, alguém chegar oferecendo-nos as flores da oportunidade. Como seria esse mundo gelado diante de um oferecimento tão gentil, tão carinhoso como esse que está na imagem? E o direito de nascer. Hoje a gente ouve um grupo feminino dizer que nós temos o direito de optar as coisas que vão ocorrer com o nosso corpo. É o meu corpo e eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Nós falamos tanto sobre direito e nos esquecemos de uma palavra que ela pode bem acompanhar esse direito: responsabilidade e respeito pela criação que a gente ainda não conhece. Apesar da grande viagem já feita pela tecnologia, pela ciência, apesar de o homem já expor os seus conhecimentos, às vezes com muita arrogância, nós estamos muito aquém de deslindar os mistérios da vida, de deslindar os fatores reais que um dia o Criador colocou para que nós pudéssemos nos locupletar com as suas messes e também aprender com elas a fazer o aplicativo real da existência que nós recebemos do Criador. Então, nesta imagem, imaginem um ser espiritual observando uma comunidade na expectativa de um novo corpo. Quem me permitiria existir? Quem me permitirá viver? Quem me aceitará em seus braços? A gente pensa que isso é uma utopia. Não é, não. Porque nós vamos estar na condição desse garoto lá, não digo nas nuvens, isso aí é mais para enfeitar o quadro, mas nós estaremos um dia batendo a porta de muitos companheiros que conviveram conosco, às vezes um filho, um neto, um bisneto, uma amiga, um amigo, batendo na porta, suplicando por um corpo que, dentro dessa carruagem que nós estamos observando, que são as opiniões das criaturas na atualidade, será muito difícil de alguém aquecer em nos aceitar.
Por quê? Por quê? Porque eu tenho o direito sobre o meu corpo e eu não quero estragá-lo. Exatamente no período mais importante da minha vida, que é quando eu estou com o corpo jovem e eu faço questão de que ele esteja bem cuidado, bem definido, eu vou aceitar uma gravidez? Não pensem que eu estou inventando coisas, isso eu ouvi muitas vezes. Nenhuma, nem duas, muitas vezes. De pessoas que imaginavam que estavam realmente vivenciando uma vida toda pessoal, toda sua. Então, observem o que a Joana diz. O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas, umas com as outras, contribuindo para a melhor e mais eficiente convivência social. Então, vocês observem esse fluxo da vida, como a lei divina estruturou a nossa existência de tal maneira que a gente possa entender esse fluxo da vida. Nós nos aglutinamos, nós não somos criaturas que podem viver sozinhas, não. Existem um ou outro eremitas soltos pelo mundo todo, mas a maioria de nós somos seres gregários. Precisamos da companhia de outras criaturas. As nossas escolhas, geralmente, é no aspecto de que se aproxime de nós aqueles que são simpáticos à nossa vida, aqueles que nos entendam, que nos amem, que compartilhem conosco as coisas que nos apraz, as coisas que nos são importantes. Todavia, não podemos esquecer o número 4 daquela lista, a reencarnação. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que a sementeira é facultativa. Equivale a dizer que você pode semear o que quiser. Ela é facultativa. Ninguém lhe impõe uma semente. Não, você tem que semear feijão. Ninguém diz que você tem que semear arroz. Não, é facultativo. Você faz as escolhas das suas sementes e joga no terreno da existência. Todavia, ele acrescenta, a colheita é obrigatória. Então, teremos que fazer essa colheita, quer queiramos, quer não. Apesar de a gente ouvir pregadores dizendo, Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que a gente seja feliz. E Ele não quer isso? Claro que quer. Só que acontece um detalhe que as pessoas não observam devidamente. Todos somos irmãos. Então, se Ele quer a minha felicidade, Ele quer a felicidade de vocês também, que são filhos. Como é que eu posso construir a minha felicidade em detrimento da felicidade dos outros? Aí é nessa hora que nós vamos entender o fluxo da vida humana, como ela se manifesta, esses relacionamentos que nós buscamos através da reencarnação e que vão facultar-nos o quê? Um aconchego maior, uma aproximação e o desenvolvimento da amizade, que é o tipo de carinho mais sincero que o ser humano pode vivenciar. Nós falamos muito em amor, mas não conhecemos o amor. Não sabemos exatamente como ele funciona no ser humano. Mas a amizade já dá para que a gente qualifique, para que a gente entenda e para que apliquemos também esse carinho, essa doçura, essa afabilidade que é a amizade. E esse desenvolvimento se dá de uma forma extraordinária. Então, observem como a lei humana, em concordância com a lei divina, estabelece formas de esse relacionamento entre as criaturas partir para o lado
positivo quando nós nos recordamos da lei de causa e efeito. Quando nós nos recordamos que a sementeira foi feita ontem. E o momento de agora representa o quê? A colheita. Então, a lei estabelece que a reverência pela vida, o direito de viver, seja dado a todas as criaturas. Só que não é Deus que chega e coloca a criatura na existência. Não. Ele pede a minha colaboração. Ele pede a sua colaboração. Qual o objetivo de Deus? Ele não podia criar umas bolinhas assim, emendar tudo e jogar e já é uma criatura? Poderia perfeitamente. Por que ele precisa de mim? Por que ele precisa de você? Por que ele estabeleceu essa forma de multiplicação que engloba um relacionamento entre duas criaturas? É uma questão de raciocínio. E esse raciocínio é individual. É cada um pensando exatamente sobre essa questão, que é uma questão divina. Então veja como ele faz, colocando o sentimento do amor em primeiro lugar. Nós não o conhecemos, mas sabemos o nome dele. Então, quando nos aproximamos de uma outra criatura, nós utilizamos essa palavra, é por amor. Mas como espíritas, acreditando na imortalidade da alma e na reencarnação, nós podemos substituir esse amor por necessidade e responsabilidade. Necessidade de me ajustar com uma criatura e responsabilidade, porque eu sei que isso funciona assim. Então, nós casamos por amor? Não, por responsabilidade. E então, ocorre em nossa organização física uma coisa extraordinária e divina, a que não damos o valor devido, porque hoje a sexualidade se transformou numa coisa chã, reles, sem o mínimo valor e sem nenhuma responsabilidade. Todavia, se você pensar, quando você se relaciona com um homem, ou quando você se relaciona com uma mulher, você está utilizando forças sexuais da alma de origem divina. E a energia que você coloca nesse relacionamento são energias divinas que ninguém é capaz de criar semelhante. E quando você derrama o seu líquido seminal na intimidade de uma criatura, você está colocando parte do seu ser, que é vida. Não é apenas um orgasmo, uma coisa passageira de 1 segundo, 2 segundos. Não é isso, é vida. E nesse jato que você lança, perto de 500 milhões, 250 milhões, 300 milhões, 400 milhões de partículas de vida é lançado na intimidade de uma criatura. Você já pensou nisso? Quando você tem relacionamentos fortuitos? Não sei, mas deveria, faz parte da nossa evolução. Então, desse relacionamento ocorre o quê? Que na intimidade da criatura que recebeu esses milhões de partículas de vida, existe uma partícula de vida também. Uma, às vezes, outras mais. Mas existe essa partícula. E Deus fez a coisa tão extraordinária que a gente tem que dividir. Este ser que está na intimidade da criatura, que muitas vezes você utilizou aleatoriamente, esse ser é uma parte de você. Então, esse ser começa a multiplicar-se na intimidade
uterina, sendo alimentado pelo corpo feminino, mas trazendo em si o influxo da vida que recebeu do seu pai. É uma coisa extraordinária, é uma coisa linda. Foi por volta de 1970 que um fotógrafo conseguiu fotografar por primeira vez o fluxo do sêmen masculino na intimidade uterina de uma mulher. Por primeira vez ele conseguiu fotografar aquelas miríades de partículas que ali estavam. E quando aquela multidão chegou ali na trompa de Falópio, a maioria se perdeu, a maioria morreu. E perto de 100 daquelas partículas penetraram a trompa de Falópio. E lá encontrou a outra partícula de vida, a partícula feminina. E daqueles 100 remanescentes, um conseguiu a vitória. Utilizando a cauda, ele, como um arco de pua, fura a tensão superficial do óvulo, penetra, e mais ou menos entre 4 a 8 horas, ele vai se encontrar com o núcleo e, a partir daí, uma nova vida se expande dentro de nós. E o pai não pode se afastar, porque é um pedaço dele também. Isto foi a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que criou, não foi Jesus. Isso vem do Pai. A forma de multiplicação, quando o Velho Testamento diz crescei e multiplicai, isso está dentro das atribuições da inteligência suprema, do Criador. Jesus só fez argamassar tudo isso para que nós pudéssemos viver. Então nós falamos sobre Deus, mas Deus está tão longe. Quem disse? Nós é que estamos longe dele, mas ele está aqui. Ele está conosco, sempre, porque ele está presidindo tudo que ele criou, tudo que ele fez, e na expectativa de que a gente comece a valorizar isto que ele criou. Então, esta vida que está medrando aí, o homem tem corrido atrás para ver se faz alguma coisa semelhante. Mas conseguiu, doutora? Não me fale de como fala? Vida in vitro, esse negócio. Hã? Fertilização in vitro. Não me fale em tirar uma partícula e criar um outro ser semelhante. Porque não é. Não é. A energia criadora é a do Criador. Você não pode pegar, bem, agora eu vou inventar uma vida. Então eu pego uma pétala dessa flor, uma bolinha disso daqui e vou inventar. O que ele pega? A semente divina. E aí então ele trabalha. Mesmo assim, até hoje ainda não deu certo, necessariamente. Então, a origem divina. E aí a gente pensa em nós. Não vamos pensar nesse bebezinho que está nessa barriga tão lindinha aí, não. Pense em mim, eu vou pensar em mim. Pense em você, olha o tamanho da Helena. Um dia ela esteve nessa situação. E, a partir daí, ela mesma foi realizando o trabalho da multiplicação celular. Porque à medida que ela ia expandindo, aumentando os espaços interatômicos do seu corpo perispiritual, ela ia unindo as células para a formação do corpo. Esse trabalho foi um trabalho pessoal. Por quê? Porque nós somos os seres inteligentes da criação. Então, valorizar a vida é importante. E valorizar também a vida do outro. Então, quando nós
abandonamos o nosso filho, fazendo com que ele se torne, entre os muitos, mais um órfão de pai vivo ou de mãe viva. Pense a responsabilidade, a semente que você está jogando na terra, que depois você vai colher. Nas expressões mais primárias de Joana de Ângeli, do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo sem se darem conta. Mesmo que seja sem se darem conta. Energias que se permutam. Nós já falamos a esse respeito. Essa energia que a gente vai permutando com as demais criaturas. Somos seres gregários. Nós precisamos da convivência com outras pessoas. Todavia, quantas vezes a gente torna essa convivência infernal? Por quê? Porque não sabemos comportar ainda como seres divinos que somos. Não somos capazes ainda de estabelecer uma relação entre eu e o meu Criador. Qual é essa relação? Ele tem um carinho infinito por mim. Ele me dá tantas chances para acertar. E eu recebo tudo isso. As chances que me dá está ali, no número 4, a reencarnação. E eu recebo tudo isso e não sou capaz de dividir com o meu marido, não sou capaz de dividir com os meus pais, não sou capaz de dividir com os meus filhos. E tornamos a convivência dentro do lar um verdadeiro campo de batalha. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, diz Joana de Ângeles. Agora vamos pensar no que acontece comumente nos lares. Aproxima? Na atualidade. Estou perguntando, aproxima? Não. Nós colocamos o ciúme, nós colocamos a irreverência, nós colocamos a impaciência, nós colocamos tanta coisa como empecilho para sermos harmônicos na intimidade do nosso lar. Nós somos cobradores por excelência, ao invés de sermos doadores por excelência. Então, a condição de vida nossa é totalmente diversificada daquilo que o Senhor Jesus pregou e viveu. Eu ouvi, em certa ocasião, uma pessoa dizer assim, mas Jesus também, diante da assertiva da sua mãe, ele perguntou, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Essa pergunta não faz com que a gente se lembre que a coisa não é exatamente assim. Eu falei, é porque a gente não lê direito. Se nós aprendêssemos a ler como a gente aprendia antigamente, porque eu aprendi tendo aula de leitura dentro da sala de aula e a professora acompanhando a leitura, sabendo entender as vírgulas, ponto e vírgula, reticência, etc, etc, etc. A gente aprendeu isso. Então, a gente lê en passant e guarda aquilo que nos interessa. E aquilo que não interessa, a gente deixa para lá. Então, ele diz, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos? Em verdade, são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, que está nos céus. É isso que ele diz. É uma lição de moral, que a gente pega o aspecto que nos interessa. Então, eu tenho que abandonar a minha mãe, já está velha, está enjoada, está aborrecendo, está dando trabalho, deixa ela para lá. E o meu pai, idem. E os meus irmãos, são pessoas complicadas, e os filhos. Então, não é isso que os espíritos nos ensinam. Concomitantemente, espraia-se esse desejo de manter contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure alegria
e renovação de objetivos, por ampliar a capacidade de amar e de experienciar novas realizações. Os nossos sonhos, as nossas fantasias, o desejo que temos de angariar coisas boas para a nossa vida. Mas nem sempre nós gostamos de compartilhar as coisas. Importante é que a gente receba. Normalmente, quando conversamos com uma ou com outra pessoa e falamos a respeito dessa doação pessoal, a pessoa diz: e o outro? A gente esquece que somos individualidades. Ninguém evolui agarrado no outro. Nunca se viu lá na espiritualidade dois espíritos um agarrados, a não ser para brigar. Para isso tem um monte lá no umbral. Mas na espiritualidade já mais aberta, mais lúcida, nunca se viu dois agarrados, não. Porque a evolução é pessoal. Eu cresço sozinha. Agora, posso naturalmente influenciar o crescimento dos outros. Isto é uma imagem verdadeira. Olhem como a lei funciona, como ela estabelece o fulcro da vida. Agora, dentro desse recinto, que é o mais independente do nosso corpo, esse casulo, que é realmente onde a gente tem menos ingerências, aquele pingo d'água de vida que foi o trabalho realizado por papai e mamãe, encapsulado aí dentro desse espaço tão restrito, ele vai se desenvolvendo. Mas não é só o desenvolvimento da organização fisiológica que a gente está vendo aí. São várias as posições do espírito nessa tarefa. O espírito mais lúcido, ele se abraça à mãe, enquanto ele vai desaparecendo para se ligar às moléculas, às células do novo corpo. Nesse abraço, há uma conjunção espiritual entre mãe e filho, de tal monta que mesmo os animais, eles têm dentro do seu instinto, esse instinto de proteção dos seus filhotes. E em nós, o instinto de harmonização com essa criatura. Mas nós podemos perceber, olhando para a vida, com os olhos bem abertos, que essa criação de Deus, que tem como objetivo aglutinar as pessoas, nem sempre funciona. Não é com todas as criaturas que funciona. Porque muitas criaturas existem que expulsam o seu filho da sua organização fisiológica, sem nenhum sentido de proteção pela fragilidade da criatura, pela incapacidade de se defender, por estar totalmente à mercê da nossa vontade. Nada acorda o sentimento nessas criaturas, e elas partem para isso. Devemos castigá-las? Não há necessidade. Não há. Elas estão semeando e a colheita será obrigatória. Então não há objulgatórias contra as criaturas que, porventura, já tenham realizado um aborto ou tenha intenção de fazê-lo. Não. Porque a isenção de sentimento é muito grande. Naturalmente,
se estivermos diante de alguém que esteja desejando esse acontecimento, devemos orientar, ajudar, conversar. E diante de alguém que já tenha realizado, nunca agredir, não dar a essa criatura palavras tipo, é um crime, não devia, já aconteceu. E como criaturas gregárias, criaturas que precisam semear um pouquinho de fraternidade, um pouquinho de amor, ao invés do castigo, da objurgatória, estabelecer um clima de amizade, um clima de levantamento moral da criatura, porque já seria então uma preparação para a colheita que será obrigatória. Mas olhem essa imagem, é linda, e pensem em Deus como Criador de tudo isso. Mas não pensa só nele, pensa em você, como co-criador, como participante desse festival de divindade que é a reencarnação. E Jesus, com aquela sabedoria toda dele, quando os discípulos intentam afastar as crianças gárrulas, brincalhonas, barulhentas que se aproximavam, Jesus manda que parem e diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. E ele diz ainda que nós seríamos bem-aventurados se nos assemelhássemos com as crianças. Então a gente analisa a criança ali na tenra idade, no seu crescimento, como elas representam um material bem moldável, onde a nossa responsabilidade é a de educar, a de preparar para a vida, não é de criar bibelôs, não é a de colocar como uma coisa intocável, não. É dar a elas a noção de responsabilidade que a vida está nos dando também. Que comece desde a infância a entender que está dentro de um ciclo de evolução, um ciclo de crescimento, e precisa ter responsabilidade, noção de dever, precisa ser educada dentro de todos os princípios e etapas da educação. É o que deveria viger na nossa mente quando recebemos em nossos braços uma criatura que se coloca à nossa disposição, totalmente dependente. Esta imagem é bastante conhecida e eu penso que vocês devam conhecer também. Samuel tinha 21 semanas de vida quando essa fotografia foi tirada. Quem era o Samuel? Uma senhora engravidou, depois de tentar várias vezes, ela conseguiu uma gravidez. E estava feliz da vida na expectativa desse filho, até que num exame acurado descobriu que a criança tinha a espinha bífida. Eu imagino que seja um corte, hein, doutora? Agora me ajude. É uma anomalia na coluna vertebral. E o que os médicos disseram é que não iria sobreviver. Se ele chegasse até o nascimento, seria até ali e não continuaria a viver. A mãe não aceitou. Ela não podia imaginar que o médico disse que ela teria que abortar, deveria abortar,
porque seria uma gravidez sem nexo. E ela não aceitou a ideia de que depois de tanto sacrifício, ela ter um bebê dentro de si e descartar esse bebê. Então, ela e o marido começaram a procurar pela internet, procurando alguma coisa que pudesse, até que ela descobriu que em determinado estado lá dos Estados Unidos, tanto tempo que eu falei sobre isso, eu já não estou me lembrando mais, ela descobriu que tinha uma equipe médica que estava fazendo uma cirurgia muito complicada, intrauterina. E essa cirurgia tinha como objetivo consertar o defeito que havia nos bebês. E ela foi procurar essa equipe médica. E, naturalmente, foi aceita para que eles não afirmavam que daria certo a cirurgia, mas foram fazer. Então, vocês estão vendo? Dá para ver bem, com clareza, a imagem? Isso que vocês estão vendo para fora é o útero da senhora. Porque a cirurgia tinha que ser feita dentro do útero. Não podia tirar o feto lá de dentro. Se tirasse. E as mãos do médico, as duas mãos do médico segurando o útero que foi retirado, embaixo é o corpo da mãe, que foi retirado. Então, essa cirurgia foi assistida por uma quantidade enorme de fotógrafos e de jornalistas dentro da sala de cirurgia lá nos Estados Unidos. Tem aqueles vidros, né? Então, lá ficavam os fotógrafos e tudo. Então, foi fotografado, saiu no jornal, nas revistas, uma quantidade de fotos. Porque quando o médico retirou o útero e fez a incisão, lá de dentro saiu essa mãozinha que vocês estão vendo. Olha o tamanho da mão. Só pega essa primeira falange do dedo do médico. E segurou com tanta força que o médico não resistiu. Ele começou a chorar. Ele se emocionou. E todos os jornalistas, fotógrafos que ali estavam se emocionaram. Porque eles concluíram que era uma súplica, que era o desejo de viver que aquele ser que ali estava demonstrando. Então, ele segura o dedo do médico com muita força. E eles realizaram a cirurgia e foi exitosa. Hoje, Samuel deve ser um homem, pai de família e tal, vivendo naturalmente. Mas aí, nesse momento, ele tinha 21 semanas de vida. Naturalmente, houve ilações por parte dos jornalistas, cada um dizendo uma coisa, os médicos interpretando aquele acontecimento. Você interprete como você quiser. O significado dessa mão pequenina, como, digamos, estivesse agradecendo, ou estivesse incentivando, ou tivesse, seja lá o que for. O certo é que a reverência pela vida, dentro da visão do médico, cujas mãos estão aí na fotografia, mudou completamente. Ele mudou os seus sentimentos, a sua forma de encarar a vida depois desse acontecimento. Nós estamos falando sobre vida. A vida, que para nós deve ser de uma responsabilidade enorme. A minha vida, a sua vida, como eu estou conduzindo a minha vida, o que eu estou conquistando de valores reais para a minha vida e o que é que eu estou deixando de conquistar. Porque o que o livro Ação e Reação de André Luiz fala é sobre o arrependimento nosso, quando chegamos do outro lado da vida e olhamos para trás e descobrimos quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Quanto tempo jogado fora. Quantas oportunidades de realizações imensas que eu deixei para trás. Quantas criaturas para conquistar que estiveram ao meu lado
E, por alguma razão, por antipatia, ou seja lá por que razão, eu deixei de lado. E eram criaturas importantes na minha vida, que se eu tivesse aproximado de mim, teria resolvido tantos problemas de séculos e séculos de vivências negativas. Então, esse emaranhado que aí está é um símbolo, uma criatura envolta nessas raízes todas, que levará quantos séculos para ser retirado da nossa consciência, para que a gente comece de novo a pensar em termos de ser feliz, mas não sozinhos. Dividir a nossa felicidade com as outras criaturas. O ser humano necessita do calor afetivo de outrem. Olha que coisa linda que a Joana está dizendo. E pensem como isso é necessário. Pensem em solidão. Não ter ninguém. Pensem, e eu às vezes penso, toda vez que eu ia para esqueci o nome do lugar, gravar o programa com o senhor Guimarães, Cascadura. Eu ia para lá, então a gente ia de táxi e nós sentávamos atrás. Geralmente eu estava fixada no que eu iria falar no programa e ele também. Então ele se encostava de lá, eu me encostava de cá. Aí de repente a mão dele ia indo, e a minha também, e a gente segurava. Às vezes era inconscientemente, eu nem percebia. Quando eu via, eu estava segurando a mão dele. E como era bom segurar a mão dele. E eu tenho certeza que ele gostava de segurar a minha mão também. Então, detalhes, não é a música do Roberto Carlos, não, detalhes tão pequenos de nós dois, mas detalhes realmente pequenos, que hoje que eu estou sozinha, eu me recordo, e que saudade eu sinto. Então, o ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior. Pausa. Se nós ficamos trocando de outrem afetivo, troca um, troca outro, troca outro, troca outro, a gente não vai chegar nesse campo de emotividade superior. Não. Bem, agora eu não gosto mais desse, eu já utilizei bastante, mas agora eu vou procurar outro. Ou vou procurar outra, não importa. E depois de usar, procura outra, porque eu preciso ser feliz. Então eu quero encontrar alguém que complete comigo essa felicidade que eu estou buscando. Sabe quando vai encontrar? Nunca. Nunca. Porque a afetividade a gente desenvolve, é uma conquista que a gente faz nos anos de matrimônio. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos a gente começa a encontrar a afetividade verdadeira. Estou exagerando? Não, nem um pouco. Porque para você destrinchar o novelo de lã que o gato pegou, experimenta para ver. Pega um novelo de lã e dá para a gatinha ali e vai destrinchar o novelo para ver quanto tempo leva. Então, nosso coração está enovelado também dentro do quê? Dos desmandos do ontem, daquilo que nós deixamos de realizar. E, de repente, esse alguém está do nosso lado. Então, gostar desse alguém, querer bem esse alguém, tratar esse alguém. A Ângela não sabe disso porque ela recebeu um afeto do ontem. Então, foi fácil para ela. Pega o inimigo. É que eu acho que, independente disso, independente de Ângela, em função do encontro, da maturidade que as pessoas estão, pode não precisar 40 anos. Pode não precisar 40 anos, dependendo da maturidade que as pessoas estavam no seu encontro. Sim, você já casou com uma idade assim, coisa, e se casou com um afeto também. Você não casou com desafeto. E ele está aí do seu lado, passando a mão na sua cabeça.
Então, são reencontros que não são comuns, não são. Olha o que diz o Evangelho. Eu não saio da doutrina espírita nunca. O que o Evangelho diz? Que a maioria dos matrimônios são de provas e de expiações. E uma minoria são de afetos. Então, são criaturas que já têm um lastro de afetividade que se reencontram. Mas isto é a minoria. E esses casamentos representam pequenas pausas na nossa romagem de expiação. Pequenas pausas. Porque a lei é lei de amor. Não é lei de judiar, de maltratar, não. A gente vai passando por fases de sofrimento. Aí um dia a lei diz, agora você vai ter uma pausa. Então você reencontra um amigo, reencontra outros amigos também, juntam no grupo e forma uma família feliz. Mas quantas você encontra assim neste mundo? Quantas? Eu já encontrei algumas, mas dá para contar no dedo. O ser humano necessita do calor afetivo de outrem, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento do amor, ou seja, a disciplina das nossas inclinações. Porque normalmente o sofrimento, seja qual for ele, sofrimento físico ou sofrimento moral, faz com que a gente reaja contra. Melhor é afastar. Mas não é essa a função da dor. A dor, longe de ser um acicate de justiça, ela é um acicate de ajuda. A dor é uma bênção de Deus. Imaginem se nós vivêssemos sem dor. Será que a gente ia sobreviver? Experimenta sentar num formigueiro e fingir que não sente nada. Morre, porque as formigas matam também. Encosta a mão no fogo e fica parado, faz de conta que não está sentindo dor. Perde a mão. Então, a dor é um sistema de proteção do ser humano. A dor nos protege. Porque se você encosta numa coisa quente, você instintivamente se defende, tira a mão. Então, essa é a dor física, que é um fator de defesa do organismo humano. E a dor moral é a mesma coisa. A dor moral significa o quê? Um sinal de aviso de que nós estamos andando no rumo errado. Que há necessidade de uma modificação de conduta, modificação de comportamento. Essa dor moral. Semelhante à dor física. Na dor física, a defesa do corpo. A dor moral, a defesa do espírito. Então, desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento daquilo que será o amor dentro de nós. Uma convivência, às vezes difícil, de vários anos, quando chega lá depois dos 40, você pode andar mais depressa ou mais devagar, depende. Mas a maioria anda mais devagar. Então, depois dos 40 anos de convivência, o que você acha, Vanessa? Hã? Pensa nos 20 anos, no que foi 20 anos atrás e no que é hoje. Não é perfeito. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O primeiro? A vida. É o direito natural. Então, que direito tem o outro de tirar essa vida? Não importa se seja de um bebê ou de um adulto, de uma pessoa. Que direito tem alguém de tirar a vida? Isto aqui é o livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o da vida. E ninguém tem
o direito de tirar esse direito que é inalienável do ser humano. Olha que coisinha. Quando o meu caçula nasceu, aos 6 meses, a sobrevivência era muito difícil. Então, quando ele nasceu, os médicos falaram assim, olha, vai ser complicado de sobreviver. Ele era mais ou menos desse tamaninho, mas ele sobreviveu. Porque o amor cobre a multidão de pecados. E eu amei aquela coisinha que parecia um bebê de celulose, igual a boneca, a primeira boneca que eu ganhei, ele era do mesmo tamanho. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Isso eu vou deixar sem comentários, porque essa é a palavra dos luminares da espiritualidade. E não tem... Eu nunca digo isso às pessoas que já abortaram, mas não adianta que a gente diga ou não diga, a colheita é obrigatória. Olha a cara do bichinho. Deus é amor. Quando eu vejo essa imagem, eu tenho que pensar no meu Pai, tenho que pensar em Deus. E quando eu tirei essa imagem, já tem muitos anos, várias décadas, que eu coloquei essa imagem, eu fiquei sabendo por um amigo que nasceram 8. Pensa em 8 aqui nesse espaço. Um deles nasceu já sem vida, mas os 7, um deles nasceu sem vida, 8 bebês dentro do ventre materno. Pensa bem como é. Eu me recordo que eu estava comentando isso lá em Curitiba, sobre, meu Deus, colocar 8 aí dentro. Aí o tio Zequinha me levou, a gente saiu e chegamos lá numa araucária, e estava na época dos frutos, né? Então tinha caído um coco, né? A araucária dá uns cocos assim, feito coco da Bahia. Então você quebra o coco e tira as sementes lá de dentro, que é o pinhão. E ele pegou e falou assim, toma, Ana, quebra este coco. E eu quebrei. Aí eu falei, nossa, que coisa linda, e comecei a tirar os pinhões e tal. Quando eu tinha tirado tudo, ele pegou e falou, agora bota tudo de novo. Eu falei, nunca? Quem vai conseguir uma coisa dessa? De jeito nenhum. Ele falou, pois é o que Deus fez na barriga daquela mulher. Colocou os 8 bichinhos lá dentro e depois saiu. Duvido que os médicos seriam capazes de colocar tudo de volta. Nunca. Então, Deus é amor. As chances que Ele nos dá, as oportunidades, a bênção de estarmos aqui. E nós somos tão poucos. Todavia, todos nós estamos buscando a mesma coisa, o caminho da felicidade, o caminho da paz. E, naturalmente, da união com as criaturas. Olha que coisa mais fofinha que é. Seu Guimarães pegava o pé da Nete e botava na boca. Os pezinhos dela estavam na boca. Eu não gostava muito, não. Mas ele punha na boca. Com estes pés, se você me ajudar, trilharei um caminho de luz. Mesmo que a luz esteja apagada no caminho dos nossos filhos, não tem importância. Ela vai acender. E se nós ajudarmos, poderemos diminuir o tempo de escuridão, diminuir o tempo, porque nós não somos pais e mães para fazer dos nossos filhos uma obra de estatuária divina. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer deles seres responsáveis, que saibam viver a vida harmonizado com o que é o direito dele e o que é o direito dos outros.
Que imagem mais fofinha, não é? A gente olha quando está nos braços da gente e o sentido que nos dá é só de ternura. Mesmo que seja filho dos outros, né? Neto, então, meu Jesus. Nossa, quando o meu filho me deu, meu primeiro neto, botou no meu colo, eu fiquei jovem novamente. Senti a mesma coisa que eu senti quando colocaram a Nete nos meus braços. Então, a oportunidade que a lei nos dá de sempre estar renovando o sentido superior da vida. Nós temos os filhos que nos dão muita alegria e muita tristeza também. Depois vem os netos. Aí eu me recordo da minha mãe recebendo os bisnetos e os tataranetos. Olha, e sempre o sorriso é o mesmo para todos eles, porque é aquela conexão que se estabelece entre nós, é parte de mim e sempre vai ser. Todos nós estamos tão unidos porque todos nós somos parte divina. Não aquelas partes que vai novamente entrosar-se no Criador, não é isso não, isso é o panteísmo. Nós somos criaturas que estamos crescendo. Até quando? Não importa. Até onde que os meus passos vão me levar, não me interessa. Eu quero crescer, eu quero caminhar. Isso é que é importante. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. O desafio do relacionamento. Olha que imagem linda. A tempestade, os raios, os trovões, os granizos caindo, mas nós podemos construir com as nossas mãos um lar pleno de esperança, como essa árvorezinha que aí está. Podemos construir esse lar. Podemos construir esse lar. Podemos sim. Você pode. Eu posso. Nós podemos construir esse lar pleno de esperança, aprendendo a respeitar o direito que o outro tem de estar em situação difícil, o direito que o outro tem de não ser compreensivo, de ser intolerante, de ser impaciente ou de demonstrar desamor por nós. É o direito que assiste a ele, porque eu não sei o que foi que eu fiz a ele no passado. E a mesma coisa é ele, olhando para mim, e de repente me acha aborrecida, desagradável, e se pergunta, no meio de tanta mulher, por que eu fui casar com essa? Mas é a lei de causa e efeito. Mas eu posso apagar tudo isso. Nós podemos apagar tudo isso através do quê? Do exercício da tolerância, do exercício da paciência. E quantas vezes a gente diz assim, perdi a paciência. A gente não perde o que não tem. E depois que adquire, não perde nunca mais. É uma virtude que se incorpora à nossa maneira de ser e de sentir e ficará conosco para sempre. Bem, este é o encerramento. Eu espero que tenhamos aproveitado essa hora que passamos, eu falando e vocês me ouvindo. Mas vocês participando também com as imagens que foram colocadas aqui nesta conversa sobre a vida, a referência à vida e a importância de viver. E como nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. E mais do que isso, responsável por tudo o que deixamos de fazer. Então, analisar melhor os nossos estudos, a nossa forma de expor, cada um tem a sua forma, mas compartilhar sempre a nossa maneira de ser. A gente não quer que ninguém mude, só que vá melhorando, crescendo, que é importante, mas não deixar de compartilhar uma leitura importante, uma fala empreendedora,
uma presença agradável, tudo aquilo que a gente possa mandar para esse mundo tão tumultuado que está sendo vivenciado lá fora. Então, a gravação que é feita é a nossa mensagem de esperança, mensagem para nós, mensagem para eles, mensagem para quem ouvir. É muito importante que vocês se deixem filmar, apresentar a mensagem que nós estamos estudando, cada um à sua maneira, cada um no seu jeito, mas todas as maneiras sempre encontra um coração que está necessitado de receber essa mensagem. Então, é um convite que eu faço às nossas expositoras e expositores que permitam a gravação, porque é importante passarmos uma mensagem de paz para o mundo conturbado lá de fora. Muito obrigada, muita paz.